Imagine que é sábado à noite. Você quer comer uma pizza de calabresa. Então você vai até a pizzaria mais requisitada da cidade, olha o cardápio e decide pedir uma média. Mas você percebe que a pequena é levemente mais barata e a grande é levemente mais cara. Então você começa a se questionar: por que que esses preços são assim? O que está por trás desses preços? Como que o dono desse estabelecimento chegou a esses valores? Muito prazer, eu sou a Ellie da CIS, mentora de planejamento financeiro e gestão estratégica, e hoje eu vou te explicar sobre precificação. Quando falamos de precificar algo, não estamos falando apenas de pensar em um número aleatório e considerar aquilo como preço. Na verdade, existem muitos componentes por trás do processo de precificação. E não considerá-los da forma certa pode ser um grande risco. No caso das pizzas, partindo do óbvio, o primeiro componente do preço será o custo dos materiais para produzir aquela pizza, ou podemos dizer o custo de aquisição por unidade. O custo de aquisição por unidade vai incorporar qualquer despesa relacionada à aquisição, ou seja, à compra ou produção de cada item que será vendido. Então aqui nós incluímos os materiais, o tempo de produção, a mão de obra, a distribuição e por aí vai. Isso vale tanto para produtos físicos quanto para produtos digitais. O segundo passo é definir a margem de lucro. De forma resumida, a margem de lucro é a porcentagem do quanto se espera lucrar em cada venda. E não existe um valor certo ou errado para a margem de lucro. Na verdade, isso é você que vai definir. Porém, é importante observar as despesas, os custos que envolvem a empresa como um todo dentro de algum período e também observar o comportamento do mercado em que você atua e também da sua concorrência, para você conseguir definir uma margem mais assertiva. Mas é interessante que você faça testes e análises com diferentes valores de margem de lucro, para você conseguir identificar o comportamento e qual é a mais vantajosa para o seu negócio. Caso você já tenha um negócio rodando, então primeiro identifique qual é a margem de lucro bruta que atualmente existe no seu negócio. Para fazer isso, primeiro calcule o lucro bruto, você vai subtrair das receitas os custos da empresa, então você vai ter o lucro bruto. Depois você vai dividir o lucro bruto pelas receitas e multiplicar por 100. Então, essa será a porcentagem que representa a margem de lucro bruto atual do teu negócio. O terceiro componente será exatamente entender os custos que o seu negócio possui hoje. Para isso, você vai precisar analisar durante um período, pode ser durante um mês, durante um trimestre, mas que você pegue ali um período padrão de vendas e você analise não só as vendas, mas os custos que o seu negócio demanda, dividindo entre custos fixos e custos variáveis. Então, o aluguel que você paga, a água, a energia, a internet, os funcionários do seu prolabore. Então, realmente identifique todos os custos que envolvem a atuação da empresa em um período padrão. Feito isso, agora é hora de unificar todos esses dados. Você pode utilizar algum modelo de precificação existente, por exemplo, a margem sobre o custo, markup ou margem de contribuição. Margem sobre o custo considera o valor final do produto mais o lucro desejado. O markup é como um fator multiplicador de custo que considera custos fixos, variáveis de aquisição. E a margem de contribuição considera o valor final das vendas mais os custos. Mas qual utilizar? Em resumo, você precisa considerar um período padrão de funcionamento do teu negócio, estabelecer os custos de funcionamento do teu negócio nesse período, então custos fixos, variáveis e com materiais e prestação de serviços também, se for o caso, considerar a margem de lucro e então chegar ao valor final da venda. Mas o que eu quero que você entenda é que até aqui eu te ensinei coisas sistemáticas sobre precificação. Mas o que ninguém te ensina sobre esse processo é que você precisa considerar algumas coisas além. Primeiro, grau de competitividade.
O grau de competitividade diz respeito ao quanto a sua marca consegue competir com outras empresas que atuam no mesmo ramo que você e na mesma proporção de público. Então, por exemplo, no caso da pizzaria, o quanto aquela pizzaria ela é valorizada considerando que existem outras pizzarias na mesma cidade. Quando a gente fala de digital, por exemplo, você precisa considerar outros profissionais ou outras empresas que atuam no mesmo nicho que você. Porque a internet é uma terra expansiva, então você rompe as barreiras da localização geográfica em que você vive, em que você atua, e você consegue atingir outras pessoas. Então, considerar de fato o quanto você e a sua marca têm sido competitivas com relação a outras marcas do mesmo mercado. E aqui a gente precisa incorporar, então, elementos que atraiam valor de marca para a sua empresa, além de trabalhar muito bem os outros setores também da empresa. Então, como é a sua estratégia de marketing, de comunicação, de vendas? Então, aqui a gente sai um pouco da bolha apenas do financeiro, se tratando de precificação, e precisa começar a atuar em conjunto com todos os setores da empresa. E quando você compreende isso e faz isso bem feito, você consegue ser competitiva como uma marca e ainda assim cobrar mais. Mas entender todo esse cenário vai facilitar para você entender até que ponto você pode cobrar mais sem afetar ou prejudicar o seu faturamento. O segundo ponto é a margem para ações. Algumas empresas gostam sempre de fazer ações de descontos em datas comemorativas, como por exemplo o Dia das Mães, Dia dos Pais, Black Friday principalmente. Porém, se você tem a intenção de fazer ações como essas e calcula o seu preço no limite dos custos da empresa, então você não tem margem para poder fazer essas ações, porque qualquer desconto que você der vai colocar você no prejuízo. Então, sempre considere uma margem para você conseguir fazer essas ações em alguma época do ano. Terceiro ponto é a entrega, ou seja, a forma como você vai vender o que você quer vender. Você pode simplesmente vender e o seu cliente pode simplesmente comprar. Porém, a experiência que ele terá vai ser um fator determinante para ele decidir se vai comprar com você de novo ou não. Por isso, sempre considere dentro do orçamento da tua empresa, e isso vai recair ali na precificação, parte do orçamento para a experiência do teu cliente. Então, alguma coisa que seja over delivery para ele. E isso precisa sim ser considerado dentro da precificação. E a entrega não diz respeito apenas a um brinde ou algo a mais, mas até mesmo ao atendimento que ele vai ter ou alguma experiência ali no presencial mesmo. Então, se eu vou num restaurante, eu peço uma pizza, mas antes da pizza eu recebo, por exemplo, um aperitivo, sem precisar pagar a mais. Então, isso agrega a minha experiência, me faz querer comprar lá novamente e isso, aos olhos do dono do estabelecimento, precisa ser considerado dentro da precificação também. O quarto ponto é o espaço-tempo. Calma, não tem nada a ver com relatividade, ou quase nada. O que eu quero que você entenda é que simplesmente não tem como duas pizzas assarem no mesmo espaço ao mesmo tempo, entende? Sendo assim, mesmo que a pizza grande custe mais materiais, para o estabelecimento seria mais vantajoso vender mais pizzas grandes, porque elas gerariam mais receita em um tempo de produção semelhante a uma pequena ou uma média. Por isso, a pizza P e a pizza M não podem ter os preços extremamente inferiores ao da G, porque talvez, enquanto tem uma pizza P assando no forno, um cliente que quer comprar uma G talvez esteja ali e precise ficar esperando até a pizza P ficar pronta. Então percebe que o dono do estabelecimento deixa de lucrar com aquela pizza G para estar assando aquela pizza P no forno. Então isso afeta diretamente o faturamento do estabelecimento,
como também pode afetar a própria experiência do cliente. Então, todos os pontos eles estão interconectados, porque se você cuida da experiência do cliente, enquanto ele espera, ele não se sente prejudicado, porque ele está experimentando de fato o que é comprar de você. E é importante ter isso muito claro para entender não apenas a precificação, mas entender quais produtos ou serviços fazem sentido ainda dentro do teu negócio. Falando, por exemplo, de uma prestadora de serviços. Se ela tem serviços mais baratos e mais caros, ela precisa entender quais deles têm tomado mais tempo e trazido menos retorno, porque assim ela consegue decidir quais ela vai conseguir manter, quais ela vai abrir mão, em quais ela vai focar e começar a tomar decisões mais assertivas para aumentar o faturamento. O quinto e último ponto é entender sobre ancoragem e gatilhos. Porque já que você aprendeu tudo isso, você sabe agora que é mais vantajoso para aquela pizzaria vender as pizzas G, então ela precisa utilizar de uma estratégia de ancoragem de preços e gatilhos de vendas também, para que cada cliente, ao olhar o cardápio, perceba mais valor em comprar uma G do que uma P. Então, nada mais é do que posicionar os preços de forma que você considere tudo o que foi explicado, mas também você reflita para o cliente que é melhor para ele pedir uma G. Agora, a sua missão é aplicar tudo isso no seu negócio. Ficou com alguma dúvida? Então coloca aqui nos comentários e coloca aqui também qual deve ser o tema do nosso próximo vídeo. Muito obrigada e até o próximo!